Olá, eu sou o Dr. Pet. E a cena que eu vou descrever agora é, infelizmente, devastadoramente comum. A porta se abre por um único instante, talvez o portão tenha ficado entreaberto por um descuido, e de repente, aquele serzinho peludo, o gato que é parte da sua família, desaparece na paisagem. As horas se transformam em dias, os dias se arrastam e viram semanas, e aquela pergunta que corrói a alma de todo tutor se instala no peito. Por que ele fugiu e não voltou? Será que ele não me amava? É uma dor que eu sei que muitos de vocês já sentiram ou temem sentir. E se você vive essa paixão pelos animais e quer entender cada vez mais o mundo deles, quer fazer parte da nossa Escola Pais de Pets, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nada. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na mente dos nossos felinos para desmantelar essa dolorosa questão. A premissa central que vamos explorar juntos é que um gato não foge no sentido humano que a gente dá para essa palavra, um sentido de abandono ou de ingratidão. A fuga é, na vasta maioria das vezes, a resposta final a um chamado biológico que é simplesmente irrefreável, ou a uma pressão do ambiente que se tornou insuportável para ele. O desaparecimento não é um ato de rejeição a você, mas a consequência de uma falha na comunicação entre duas espécies diferentes. A nossa, que oferece um lar cheio de amor, e a deles, que ainda responde ao eco de milênios de vida selvagem. Hoje, vamos decodificar esse comportamento não como um mistério indecifrável, mas como um mapa de instintos, de necessidades e de gatilhos. E o mais importante, vamos construir juntos uma fortaleza de bem-estar e segurança para garantir que o seu companheiro felino veja o seu lar não como uma opção, mas como o seu único e verdadeiro território. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa primeiro entender como funciona o mapa mental de um gato. O gato doméstico que a gente tem no sofá de casa é uma verdadeira obra-prima da evolução, um predador que foi perfeitamente adaptado ao longo de milênios e que, por um acaso da história, hoje vive na nossa sala de estar. A mente dele não opera com os nossos conceitos de casa e rua. Para ele, o mundo se divide em território central seguro, que seria o nosso lar, e área de exploração e caça, que é todo o resto. A base para tudo isso está lá atrás, nos ancestrais. Nossos gatos domésticos descendem diretamente de um gato selvagem africano, o Felis libica. Esse ancestral é um caçador solitário, extremamente territorialista. Pensa comigo, milhares de anos de domesticação, de carinho e de ração no pote não foram suficientes para apagar esse software primitivo. A necessidade de patrulhar, de mapear o terreno e de defender o seu território é tão inata para um gato quanto a necessidade de respirar. Muitas vezes, o que a gente chama de fuga começa, na verdade, como uma simples patrulha de fronteira que por algum motivo deu errado. Um gato que vive num apartamento pequeno pode considerar o apartamento inteiro como o seu território central. Já um gato que tem acesso a um quintal, a um jardim, pode definir o seu território por quarteirões inteiros. O impulso de expandir ou de pelo menos verificar os limites desse mapa mental que ele tem na cabeça é constante e é muito, muito poderoso. E por que o mundo lá fora é tão atraente? A resposta está nos sentidos dele. O olfato de um gato é algo absurdamente mais poderoso que o nosso. Eles têm cerca de 200 milhões de receptores olfativos no nariz, enquanto nós, humanos, temos míseros 5 milhões. E não para por aí. Eles têm um órgão super especializado, o órgão vomeronasal, que fica no céu da boca e que permite que eles literalmente provem os cheiros, analisando feromônios e mensagens químicas complexas. Sabe quando o seu gato cheira algo com muito interesse e faz uma careta engraçada levantando o lábio superior? Ele está usando esse superpoder. Então, o mundo exterior para ele é uma sinfonia de informações. O cheiro de uma fêmea no cio a quilômetros de distância, o rastro de um pequeno roedor que passou por ali, as marcações de urina de outros gatos que são como posts numa rede social. É um feed de notícias irresistível que o ambiente de casa, por mais enriquecido que seja, raramente consegue replicar. O gato não está fugindo de você. Ele está correndo em direção a uma sobrecarga de estímulos que são vitais para a natureza dele. A simples caça a uma borboleta libera dopamina no cérebro dele, o mesmo neurotransmissor de recompensa que o faz se sentir feliz e realizado. Mas, Dr. Pet, e se a casa dele é segura, cheia de brinquedos e amor?
Por que ele iria embora? Bom, um gato permanece no seu território por uma razão fundamental: segurança e previsibilidade. Quando esses pilares são abalados, o instinto de autopreservação pode ser mais forte que o de permanência. E é aqui que entra um vilão silencioso: o estresse crônico. Mudanças repentinas no ambiente, como uma reforma, móveis, novos trocados de lugar, a introdução de um novo animal de estimação, ou a chegada de um bebê, ou até mesmo rotinas muito inconsistentes por parte dos tutores, geram um estado de alerta constante no gato. Isso eleva os níveis de um hormônio chamado cortisol. Um gato com cortisol cronicamente elevado se torna hipervigilante, inseguro. A casa, que deveria ser o seu refúgio, passa a ser uma fonte de ameaças imprevisíveis. Essa é uma dúvida muito comum que recebemos da nossa comunidade da Escola Paz de Pets. Por exemplo, a chegada de um novo gatinho, se não for feita uma introdução gradual e cuidadosa, é vista pelo gato que já mora ali não como "oba, ganhei um amigo", mas como uma invasão territorial hostil. A disputa por recursos que para a gente parecem simples, como a caixa de areia, os potes de comida, o melhor lugar no alto do armário para descansar, cria um ambiente de guerra fria. A fuga, nesse cenário, pode ser a única estratégia que o gato oprimido encontra para buscar um novo território, um lugar livre de conflito onde ele possa finalmente relaxar. Existe outra causa, ainda mais dolorosa: a dor silenciosa. Gatos, por serem tanto predadores quanto presas em potencial na natureza, evoluíram para esconder a dor e a doença de uma forma magistral. Na selva, demonstrar fraqueza é um convite para ser atacado. Quando uma doença, seja ela renal, um problema dentário sério ou até um câncer, atinge um estágio avançado, o instinto mais primitivo pode ditar que o animal procure um local isolado e quieto para morrer em paz, longe de possíveis ameaças. É uma consequência dolorosa, porque o tutor pode não ter percebido os sinais sutis de que algo estava errado. O gato que some do nada pode, na verdade, estar em seus últimos momentos seguindo um protocolo biológico ancestral. Isso não é abandono, é o instinto de sobrevivência na sua forma mais trágica e pura. Agora, vamos falar do fator talvez mais poderoso e menos compreendido pelos tutores: o chamado da reprodução. O instinto reprodutivo não é uma escolha, não é uma vontade. É uma programação biológica avassaladora, uma verdadeira tirania dos hormônios. Um gato macho não castrado é bioquimicamente obrigado a procurar fêmeas. Seus níveis de testosterona o tornam mais agressivo, mais territorialista e fazem com que ele expanda seu raio de ação absurdamente. Ele pode sentir os feromônios de uma fêmea no cio a mais de 3 quilômetros de distância. E ele será implacável nessa busca, ignorando perigos mortais como carros, cães ou pessoas mal intencionadas. Uma fêmea no cio, da mesma forma, vai vocalizar, vai se esfregar em tudo e vai fazer de tudo para escapar e encontrar um parceiro. A realidade é crua. A castração não é só uma questão de controle de ninhadas. É uma intervenção direta no principal gatilho de fuga em gatos adultos. Remover o impulso hormonal é remover a razão número 1 pela qual um gato arriscaria a segurança absoluta do seu lar por uma jornada perigosíssima e, muitas vezes, sem volta. Ok, entendemos os porquês. Agora, como a gente constrói as soluções? Como criamos a arquitetura da permanência? A estratégia não é aprisionar o gato, mas sim criar um ambiente tão rico, tão seguro e tão estimulante que o mundo exterior perca aquele apelo magnético. A primeira coisa é o enriquecimento ambiental, a famosa gatificação. É transformar a sua casa num playground felino tridimensional. Instale prateleiras em diferentes alturas, nichos, arranhadores que pareçam árvores, circuitos nas acenas e paredes. Isso satisfaz a necessidade de explorar, de escalar e de observar o território de um ponto de vista seguro e elevado, replicando o comportamento natural de vigia. Em um ambiente selvagem, o controle vertical do território é sinônimo de segurança. Ao oferecer isso dentro de casa, você hackeia esse instinto, tornando o interior muito mais seguro e interessante que o exterior. A segunda ferramenta é a caça simulada e a rotina. Brincadeiras diárias com varinhas, com ponteiras de laser, sempre usadas do jeito certo, terminando a brincadeira com uma presa física, como um petisco para ele não se frustrar. E brinquedos que dispensam comida são fundamentais. Isso não é só diversão, é permitir que o gato complete o ciclo predatório.
procurar, perseguir, capturar e comer. Sessões curtas de 10 a 15 minutos, especialmente antes das refeições, são extremamente eficazes. E a rotina? A previsibilidade da rotina, com horários certos para comer, para brincar, para receber carinho, reduz drasticamente os níveis de estresse. A rotina comunica ao gato, na linguagem dele, que os recursos são abundantes, que o ambiente é seguro e que não há a menor necessidade de procurar isso em outro lugar. Por fim, o check-up da saúde e a identificação. Leve seu gato ao veterinário pelo menos uma vez por ano, mesmo que ele não saia de casa. Isso permite a detecção precoce de doenças que poderiam levar à fuga por dor. E o mais importante de tudo, a microchipagem. Coleiras com plaquinha podem cair, podem ser removidas. O microchip é a única garantia de identidade do seu animal. Ele é a ponte de comunicação silenciosa entre o seu gato perdido e a pessoa que o encontrar. É a esperança tecnológica contra um desaparecimento definitivo. Portanto, a pergunta que a gente deve se fazer não é: por que meu gato me abandonou? A pergunta correta é: o que o mundo interior do meu gato estava me dizendo e eu não conseguia ouvir? A responsabilidade de manter esse elo forte, de traduzir o que eles sentem, é nossa. Ao entendermos que a mente felina é um mosaico complexo de instintos ancestrais, nós podemos nos tornar não apenas donos, mas verdadeiros arquitetos do bem-estar felino. Um gato que tem seu território seguro, seus instintos de caça satisfeitos, sua saúde monitorada e sua biologia respeitada, simplesmente não tem motivos para procurar outro mundo. Ele não vai fugir do seu lar, porque você terá conseguido transformar esse lar no mundo inteiro dele. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais esse bate-papo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu companheiro de quatro patas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para fortalecer ainda mais a nossa escola Pais de Pets. E conta para mim aqui nos comentários: qual é o nome do seu gatinho? Eu vou adorar conhecer a sua família. Um grande abraço e até a próxima!